Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma monitoria de Química. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre eletrólise. A gente selecionou aqui 5 questõezinhas para poder fixar um pouco melhor o conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e eu sou um dos monitores de Química junto com o Marcos. Vamos lá, a primeira questão que a gente selecionou aqui é da Estadual do Rio Grande do Norte e ela diz o seguinte: para cromar uma chave, foi necessário montar uma célula eletrolítica contendo uma solução aquosa de íon cromo, Cr2+, e passar pela célula uma corrente elétrica de 15,2 amperes. Para que seja depositada na chave uma camada de cromo de massa igual a 0,52 grama, o tempo em minutos gasto foi de aproximadamente, e ele me deu aqui a massa atômica do cromo, que é 52 gramas por mol, e me deu a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs, que é a quantidade de coulomb, né, de carga, vamos dizer assim, para poder que um mol de elétrons possui. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente precisa achar aqui a equação de redução, né? Porque como ele está usando uma solução aquosa de íon cromo e ele vai ser depositado, a gente tem o íon cromo aquoso e precisa do do cromo sólido. Então, é isso aqui, ó. A gente tem cromo 2+, mais 2 elétrons, porque ele é 2+, né? Ele é bivalente, então vai precisar de 2 mols de elétron para poder ser reduzido. Então vamos lá, aqui ó. 1 mol de Cr utiliza 2 mols de elétron. Então, 1 mol de elétron, a gente tem aqui a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs. Então, 1 mol de Cr vai utilizar duas vezes essa constante, que é o equivalente a 193.000 coulombs. Beleza, então vamos lá. Aí o que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol de Cr equivale a 52 gramas, certo? Então, se eu tenho 1 mol equivalendo a 52 gramas, quantos mols vão equivaler a 0,52 gramas? Estou fazendo uma regrinha de 3 aqui, a gente vai encontrar o valor de 0,01 mol. E aí, a gente precisa encontrar também a carga, certo? Então, a gente tem aqui que 1 mol de Cr, que foi que a gente encontrou aqui, ele vai gastar 193.000 coulombs. Então, 0,01 mol vai utilizar quanto? Se a gente fizer a regra de 3 aqui também, a gente vai encontrar que 0,01 vai utilizar a quantidade de 1930 coulombs. Beleza, e aí como a gente tem a carga e ele deu para a gente aqui a corrente, para a gente encontrar o tempo é só jogar na equação que relaciona Q, que é a quantidade de carga em coulombs, dizendo que é igual a I, que é a corrente, em amperes, e T em tempo, só que aqui tem um detalhe, que é em segundos, esse tempo aqui. E ele me pede na questão em minutos. Então a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha depois. E a gente vem aqui, faz a conta, 1930 coulombs é igual a 15,2 amperes vezes o tempo, e a gente vai encontrar que o T vai ser 1930 dividido por 15,2, que vai dar exatamente 126 segundos. Fazendo a transformaçãozinha aqui, a gente vai encontrar 2 minutos e 6 segundos. Como não tem aqui os 6 minutos, ele pede aproximadamente, a gente vai colocar 2 minutos. Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2 ela é da Unicamp, de 2014, e ela fala o seguinte: o uso industrial do cloreto de sódio se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Ok, então a gente já sabe que estamos falando de uma eletrólise em meio aquoso. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa desse sal. Pode-se afirmar que, a partir desse processo, seriam obtidos. Aí vem aqui. Letra A. Gás hidrogênio, gás oxigênio e ácido clorídrico. Letra B. Gás hidrogênio, gás cloro e ácido clorídrico. Letra C. Gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução.
ou letra D, gás hidrogênio, gás oxigênio e óxido de sódio em solução. Então vamos lá. A gente tem aqui uma simplificação do que acontece nessa eletrólise. O que é esse monte de letra com número aqui? Vamos lá. Na eletrólise do sódio, né? Do cloreto de sódio, perdão, a gente tem que lembrar o quê? Como está em solução aquosa, nós vamos ter dissociação desse sal. Então aqui, ó, a gente tem H2O líquido, né, que é a água. Em solução, você tem H+, aquoso, e OH- aquoso, que nada mais é do que a dissociação do H2O, né? E o NaCl, o cloreto de sódio, em solução aquosa, ele libera íon sódio aquoso e íon cloro aquoso. Então, a gente tem que lembrar que na eletrólise a gente tem dois polos, né? Um anodo e o cátodo. No anodo, a gente vai ter a oxidação do cloro, que como ele é negativo, então ele tem elétrons sobrando. Então, ele vai doar, entre aspas, elétrons para minha solução. Então, a gente tem aqui Cl- aquoso, vai sofrer redução e vai se transformar em Cl gasoso, liberando 2 elétrons. E no cátodo a gente vai ter a redução do H+. Então esses 2 elétrons que estavam sobrando, entre aspas, aqui na minha solução, vão ser usados pelo H+, ele vai ser reduzido e vai transformar em gás hidrogênio. Então, na equação global, o que a gente tem aqui? A gente tem, vamos lá, sódio, cloreto de sódio sólido, mais água líquida, vão me dar sódio, íon sódio aquoso, íon o OH-, aquoso, gás hidrogênio e gás cloro. Só que o que é esse sódio, íon sódio e o OH- aqui? Isso aqui nada mais é do que a dissociação do NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, o que a gente tem aqui na eletrólise do cloreto de sódio? Você vai ter a liberação de gás hidrogênio, gás cloro e vai ter uma solução de hidróxido de sódio. Então, a gente fica com a letra C, que é gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução. A questão 3 é o seguinte, ela também é da Estadual do Rio Grande do Norte, e ela fala assim: um brinquedo movido a pilha fica ligado durante 1,5 hora até ser desligado. Sabe-se que a pilha é recarregável e o seu metal é magnésio, que possui uma corrente de 10.800 mA. Qual foi o desgaste aproximado do magnésio nesse período? E ele me dá aqui a constante de Faraday mais uma vez. Então vamos lá, o que a gente precisa saber aqui? O que a questão deu para a gente? A questão deu o tempo e deu a corrente. Então a gente consegue encontrar, através daquela equaçãozinha de Q igual a I vezes T, a quantidade de carga que foi utilizada nesse período. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a corrente tem que ser em amperes e o tempo em segundos? Então a gente vai ter que fazer a transformação desses dados que ele deu. Como ele deu em hora e deu em miliampere, a gente vai trocar aqui, ó. 10.800 miliamperes equivalem a 10,8 amperes, porque o mili, esse milli aqui, que vem antes do Azinho de ampere, significa 10 a menos 3. É como se o ampere fosse reduzido, fosse multiplicado por 10 a menos 3. Então a gente faz a multiplicaçãozinha aqui, ó, 10 a menos 3, são 3 casas, então a gente vem aqui e bota uma vírgulazinha aqui, 10,8 amperes. E o tempo em hora, né, a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos, e ele me deu 1 hora e meia, 1,5 hora. Então, é só você fazer a multiplicação de 1,5 por 3.600 que você vai encontrar 5.400 segundos. E para achar a quantidade de carga, então é só fazer a multiplicação dos dois. 10,8 vezes 5.400, você vai encontrar 58.320 coulombs. Beleza.
Então a gente precisa encontrar aqui, né, a equação de redução, que se você olhar na tabela periódica, você vai achar que o magnésio ele é bivalente. Então, se ele é bivalente, o mol dele vai utilizar 2 mols de elétrons para fazer a redução. Então, Mg mais 2 mols de elétron vão reduzir o magnésio. Então, e também olhando na tabela periódica, você vai encontrar que a massa molar do magnésio é de 24 gramas por mol. Então, se 24 gramas utilizam 2 vezes 96.500, que é a constante de Faraday, né, que é o equivalente a 1 mol de elétron, x gramas quantos gramas eu vou ter em 58.320, que foi o que a gente encontrou aqui. E aí você fazendo essa continha aqui, você vai encontrar exatamente 7,3 gramas de magnésio. Beleza? Então, vamos para a questão 4, que é a nossa penúltima questão, que ela é da Mackenzie, que é uma faculdade lá de São Paulo, e ela diz o seguinte: pode-se niquelar, revestir com uma fina camada de níquel, uma peça de um determinado metal. Para esse fim, devemos submeter um sal de níquel, 2 aqui, normalmente o cloreto, a um processo denominado eletrólise em meio aquoso. Mais uma vez, eletrólise em meio aquoso. Com o passar do tempo, ocorre a deposição de níquel sobre a peça metálica a ser revestida, gastando-se certa quantidade de energia. Para que seja possível o depósito de 5,87 gramas de níquel sobre determinada peça metálica, o valor da corrente elétrica utilizada para um processo de duração de 1000 segundos é D. Aí ele me dá aqui a constante de Faraday mais uma vez, e também me deu a massa molar do níquel, que é 58,7. E me dá as opções aqui. Então vamos lá, o que a gente precisa para resolver essa questão? Mais uma vez, a equação de redução do níquel. O níquel também é bivalente, então ele vai utilizar 2 mols de elétron para ser reduzido. Então, vamos achar aqui a quantidade de mol e de carga que a gente vai utilizar nessa reação. Ele me falou que eu vou depositar 5,87 gramas. Então, se 1 mol eu vou ter 58,7, quantos mols eu tenho em 5,87 gramas? Se você fizer essa continha aqui, você vai encontrar 0,1 mol. E também, se 0,1 mol. Então vamos lá. Se em 1 mol eu utilizo 193.000 coulombs, quantos coulombs eu vou utilizar em 0,1? Essa é uma continha fácil, como você está vendo aqui. Daqui para cá a gente dividiu por 10. Se a gente dividir por 10 aqui também, nós vamos encontrar o valor, que é 19.300 coulombs. Beleza, então se nós temos a carga e ele me deu o tempo em segundos já, é só eu vir aqui, jogo na minha equação de Q igual a I vezes T e vou encontrar a minha corrente. 19.300 é igual a corrente vezes o tempo. A corrente então vai ser 19.300 dividido por 1000, que vai ser igual a 19,3 amperes. Beleza? Essa questãozinha aqui bem tranquila. Só vocês prestarem atenção que sempre a gente vai ter que encontrar a equação de redução da reação, fazer aqui, achar quantos mols, a carga e jogar na formulazinha para poder encontrar a resposta. E a última questão é uma questão do Enem de 2010 e ela diz o seguinte: a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, que tem essa fórmula aqui, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, e ele me dá aqui a constante de Faraday mais uma vez, e a massa molar do cobre, que é 63,5 gramas por mol. Então, vamos lá. O que a gente tem que extrair aqui dessa questão? Ele me fala que é sulfato de cobre 2. Então, se é cobre 2, esse cobre aqui, ele é bivalente. Certo? E a gente pode ver aqui, porque como é o SO4 é um ânion bivalente, então essa informação fecha. Então, e me deu o tempo em horas,
que é importante, tem que se atentar para isso, e me deu a corrente. Então, mais uma vez, nós vamos encontrar aqui a equação de redução. Como é o cobre bivalente, eu vou utilizar 2 mols de elétron para poder reduzir ele. E eu vou encontrar a carga através da equação Q igual a I vezes T. Ele me deu a corrente, 10 amperes, e me deu o tempo. Só que ele me deu em horas, então eu preciso transformar esse tempo em horas para segundos. Só multiplicar o 3 das horas por 3.600, que é o número de segundos que a gente tem em uma hora, e você vai encontrar 108.000 coulombs. Então, se 1 mol de cobre eu utilizo 2 mols de elétrons, e isso equivale a 193.000 coulombs, quantos mols de cobre vão equivaler a 108.000 coulombs? Você fazer essa continha aqui, você vai encontrar 0,56 mol. Então, ele quer saber qual a massa de cobre recuperada. Então a gente tem aqui, ó, ele me deu que 1 mol de cobre equivale a 63,5 gramas. 0,56, que foi o que a gente achou, vão equivaler a quantos gramas? Aí você vai fazer essa continha aqui e você vai encontrar 35,5 gramas. Tá bom? Gente, as questões de hoje eram essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta lá no fórum. Estamos aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar vocês, tá bom? Um abraço.